Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Então pega a tua Bíblia, vamos lá em Mateus, no capítulo 5. Coloca de pé, mais um pouquinho só, daqui a pouquinho se senta. Versículo 38. Aleluia. Amém? 5:38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus como também para os bons, e faz chover tanto sobre o justo como também sobre o injusto. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos que estão fazendo demais, até os gentios fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai celestial. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo, transmite o recado do céu ao nosso coração nessa noite. Que nenhum de nós saia daqui sem entender o que Cristo traduziu ao nosso coração. Todos saiam daqui compreendendo, meu Pai, e tomando uma atitude de viver a vontade do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Glórias a Deus. Sentado mesmo. Eu quero que você abra em João capítulo 13. Versículo 1. O texto que nós lemos agora há pouco é o texto base da nossa palavra. E esse é o texto complementar daquilo que nós vamos aprender hoje. João 13:1. Preste bastante atenção no texto, para que você possa entender que Deus fala conosco. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar ao Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado a Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e que ele voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele a quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Amém? Graças a Deus. Santa Ceia. Querido, isso é uma marca na nossa vida de cristão. Vamos aprender porque Jesus, Ele ensinou sobre a mesa. Preste atenção nisso aqui. Quando nós falamos da mesa do Senhor, nós remetemos o povo lá no Egito. O povo festejando a saída lá do Egito. O povo alegre porque Deus os tinha libertado. Você sabe o que significa a mesa do Senhor? Uma das coisas significa liberdade, libertação. Nós somos livres, livres para servir. Não somos escravos do pecado, ou seja, não, pastor, quando dizemos assim, não é que nós não somos pecadores, não é essa a palavra. Não somos mais escravos, não precisamos mais viver escravo, porque sabemos o caminho da liberdade. Não precisamos viver escravos mais do pecado em nossa vida. Quando nós participamos da mesa do Senhor, isso significa um marco na nossa vida de discípulo. Nós podemos sim participar de melhores obras. Vencemos o egoísmo na nossa vida, porque foi isso que Jesus, lá no último ensino, eu falo, a última lição de Jesus foi a melhor, foi a mais preparada. Quando Jesus reúne com seus discípulos pela última vez, para poder estar com eles, Jesus disse: olha, se vocês querem ter parte comigo no meu reino, vocês precisam partilhar do pão. Vocês precisam partilhar daquilo que eu bebo. Vocês precisam trazer à memória o meu sacrifício. Por que todos os meses nós participamos da mesa do Senhor, querido? Porque nós trazemos à memória
aquele dia, aquele momento, nós lembramos do sacrifício do Senhor. Quando eu falo do marco na nossa vida, eu falo que a cada mesa, a cada momento que participamos da mesa do Senhor, é hora de colocarmos uma estaca ali naquele dia. E lembrar os últimos 30 dias. O que você cresceu esse mês? Pergunte a você. Será que hoje, nesse dia, você vai se chegar diante do Senhor e pedir perdão pelos mesmos pecados que você pecou o mês passado, o mês atrasado, o ano passado? Ou esse mês você lutou, você trabalhou na tua vida para que você conseguisse vencer aquela dificuldade que você tinha? Ou você já chega aos pés do Senhor do mesmo jeito? Quem sabe às vezes hipócrita, quem sabe às vezes com egoísmo, quem sabe às vezes com um sentimento de autossuficiência, com um sentimento de soberba no coração, porque era isso que Jesus estava vendo nos seus discípulos. Jesus, como mestre, prepara aquela linda mesa, pede aos seus discípulos, prepara essa linda mesa, que hoje nós vamos participar da Páscoa. E o que Jesus percebe? Que nenhum daqueles queriam ser menor, todos queriam ser maior. Até uma pergunta do seu discípulo um tempo disse assim: poxa, mas quem, Senhor, que vai ter o privilégio de se assentar ao seu lado? Quem que vai ser maior lá no reino dos céus? Vai ser eu? Ou vai ser o fulano? Quem será? Jesus disse: olha, não se preocupe com essas coisas. Existem coisas muito mais importantes. Como se eu vejo o teu nome escrito lá no livro da vida, e isso que é o mais importante do que tudo. Não gaste seu tempo com coisas pequenas. Quando falamos da mesa do Senhor, nós falamos de uma reflexão dentro de nós. Sabe, querido, o cristianismo não é nada sem isso aqui. Quando você entender o projeto da mesa do Senhor, eu vejo pessoas que às vezes não participam da ceia. Pessoas que às vezes não consideram a mesa do Senhor como algo importante na sua vida. E mal você sabe que a mesa do Senhor, escute aí, é uma proteção divina para a tua vida. Está entendendo? É uma proteção espiritual. Sabe o que significa o partir do pão? O partir do pão significa a carne do Senhor sendo dilacerada, rasgada lá. Não é um pedaço de carne, não. Nós estamos trazendo à memória a dor, o sacrifício, o projeto, aquilo que foi colocado em nosso lugar. Para você entender sobre a proteção da ceia na nossa vida, é fácil, é nós remetermos lá no Egito. Quando Moisés manda o povo de Israel, diz assim: olha, mata o cordeiro, sacrifica e passa lá na vega da porta, passa na porta, para que quando o anjo da morte passar lá, ele ver que essa família serve a Deus e ele não puder entrar. Quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos marcando a nossa vida com o sangue do cordeiro, aleluia. Está entendendo? Que coisa tremenda, que coisa mais poderosa, que coisa maravilhosa. Nós estamos marcando a nossa vida com o sangue de Cristo. Nós estamos trazendo a memória. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele está dizendo assim: olha, eu recebi do Senhor e trago a vocês. Quando vocês se reunirem para comer, tragam à memória o sacrifício do Senhor. Mas quando falamos desse marco na nossa vida de fé, é hora de nós, quando cada mesa do Senhor, colocarmos mais uma estaquinha e dizer: o que eu fiz esse mês? O que eu mudei esse mês passado? Da última ceia que eu participei, que eu pedi perdão a Deus, que eu pedi pela minha casa, pela minha vida, pela minha falha, pela minha desobediência, pelo egoísmo do meu coração, pela hipocrisia, pela falta de perdão na minha vida, que eu pedi perdão, que eu pedi ajuda de Deus, o que eu mudei? Ou será que eu me achego diante do Senhor da mesma maneira? Olha, quando Jesus se encontra com os seus discípulos, Jesus sabia que naquela mesa tinham pessoas que iriam trair. Quando nós pensamos em Judas,
Somente Judas. Será que só Judas abandonou Jesus no momento que ele mais precisava? Quem? O discípulo mais fervoroso também abandona Jesus. Aquele que Jesus já sabia, mas na nossa concepção, Pedro era o mais defensor, o mais forte. Foi o primeiro que abandonou os betes. Os demais sumiram, se esconderam, participaram da mesa do Senhor e esqueceram da responsabilidade que tinham assumido com Cristo aquele dia. Sabe, querido, quando nós participamos da mesa do Senhor, é hora de reflexão. É hora de nós vencermos o egoísmo. O que significa vencer o egoísmo, pastor? É nós termos a capacidade de lavarmos os pés, ou seja, de nos humilharmos diante daquele que nos ama e também daquele que não nos ama, daquele que nos suporta ou aquele que também não nos suporta. Estarmos dispostos a dar sem receber algo em troca. Quando somos egoístas, nós pensamos em nós, somente nós, só recebermos, para que a nossa fortuna se acumule, para que a nossa vontade seja feita, para que o nosso querer se realize. Mas quando participamos da mesa do Senhor, nós somos confrontados com alguém que resolveu dar tudo o que tinha e o que era por amor a eu e você. A mesa do Senhor é um confronto. Ele nos mostra a cada vez que participamos dela o quanto nós precisamos quebrar esse egoísmo dentro do nosso coração. Será que dentro daquela equipe não tinha ninguém que tinha capacidade de lavar os pés? Não tinha. Porque todos estavam tomados pelo seu orgulho, seu egoísmo no seu coração. Quando participamos da mesa do Senhor, nós somos contrastados em nossa vida para nós repreendermos da nossa vida a hipocrisia. O que é isso, pastor? Eu sirvo a Deus, mas ao meu irmão eu não sirvo. Querido, quando nós dizemos essas palavras, nitidamente, o Evangelho do Senhor não está nas nossas vidas. Quando nós agimos dessa forma, nós não conseguimos cumprimentar alguém, nós não conseguimos perdoar alguém por aquilo que ela nos fez. Eu tenho certeza que todos nós aqui em alguma área da nossa vida já fomos muito ofendidos. Você já foi ofendido alguma vez? Quem já foi ofendido, diga amém. Quem já ofendeu, diga amém. Assim como nós ofendemos, assim como nós somos ofendidos, na grande maioria das vezes até nós ofendemos até mais. E o Senhor nos confronta que nós precisamos deixar a hipocrisia do lado. E às vezes nós somos dodóis, né? Qualquer coisa que nos falam, qualquer coisa que nos olham torto, qualquer coisa que não concordam com a gente já se ofende, a gente já fica meio bicudinho, né? Por quê? E nós dizemos, mas ele não serve a Deus. Pois é, mas você também não serve. Às vezes quando a nossa vontade não se realiza, quando somos confrontados no nosso querer, não é aquilo que Deus quer para nós, nós enraivecemos, embravecemos. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós recebemos o confronto. Olha aqui, nós precisamos repreender a hipocrisia do nosso coração. Entender que nós precisamos nos humilhar, dar e não pedir algo em troca, servir. A Bíblia nos diz assim no texto que nós lemos lá no início:
Olha, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Se te pedirem emprestado, empreste. Ajude, doe. Faça algo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós somos confrontados com a nossa autossuficiência. Por quê? Pedro imediatamente, quando ele é confrontado com Jesus, Jesus lavando os pés, Pedro diz assim: Senhor, mas não é certo o que o Senhor está fazendo. Jesus diz: olha, se vocês não se acham na condição de lavar, eu vou lavar. Eu não vou deixar, Senhor. Jesus diz: olha, se você não deixar, você não vai ter parte comigo lá em cima. Você não vai participar da minha obra. Sabe, Cristo nos dá uma lição todos os dias de humildade, de como nós precisamos ser menos ao invés de mais. O mundo nos ensina que nós temos que ser o quê? Peito inchado, né? Nariz empinado. Não podemos levar os desaforos para casa. Não podemos nos humilhar para ninguém, porque afinal de contas nós somos o fulano, né? Afinal de contas eu sou o fulano. Afinal de contas eu tenho já tal coisa, eu já vivi tantas coisas, eu já experimentei tanto, eu não posso. Deixa eu dizer para você uma coisa: você não é nada. Eu também não sou. Nós não somos nada. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Jesus. Você está respirando e eu também, porque Jesus hoje nos deu a oportunidade de levantarmos da nossa caminha hoje. Oh, glória! Você teve um dia abençoado hoje? Oh, glória! Foi um dia muito abençoado hoje. Você só está aqui porque Deus te deu essa chance. Porque Jesus te concedeu essa oportunidade, a mim, a você. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho uma saúde de ferro, não, é porque Jesus te deu a chance de levantar hoje e respirar um ar bem puro. Oh, glória! Dê glórias a Deus por isso. Você tinha que entrar, nós tínhamos que entrar nessa igreja hoje, quando já estávamos orando. Você não tinha que entrar conversando com as pessoas, você já tinha que entrar aqui adorando a Deus e cantando e orando e louvando ao Senhor por esse dia, glorificando a Ele por esse dia, porque mais uma vez você tem a oportunidade de já chegar diante a mesa dEle. Glória a Deus, Jesus está aqui. Não é o pastor que te convida a participar da mesa, é Jesus. Ele está sentado a essa mesa e Ele está dizendo: eu vim aqui ceiar com você hoje. Oh, glória! Eu vim aqui repartir de mim com você. Eu vim aqui trazer o meu sangue hoje, a lembrar o sacrifício que eu fiz por você. Oh, glória! Sabe, isso é confrontador. Isso nos coloca contra a parede. As atitudes de Jesus não batem com as nossas, não bate com a nossa arrogância, não bate com a soberba do nosso coração, não bate com a suficiência da nossa vida. A gente se sente pequeno, confrontado diante de Jesus. É difícil encarar Jesus, não é? Quando Jesus está ali, Jesus diz o seguinte: eu vou molhar o pão. E Ele pega um pedaço de pão e Ele molha, e Ele diz: para quem eu der o pão, esse vai me trair. E Jesus dá o pão a Judas. Querido, e a Bíblia nos relata que quando Judas participa do pão, o espírito imundo entra na vida de Judas. Querido, a mesa do Senhor é algo espiritual. Por isso ela não pode ser participada de qualquer maneira. Sabe, querido, deixa eu te chamar a atenção que às vezes nós participamos de uma mesa do Senhor, nós colocamos um marco aquele dia. Eu participei o mês passado, eu participei da ceia do Senhor e eu pedi perdão daquele pecado, eu me arrependi daquele, mas agora chegou o mês de novo, de eu colocar um marco de novo e fazer uma reflexão. Mas eu chego ali e eu estou com os mesmos pecados na mesma conta para pedir perdão. O que eu mudei? O que eu transformei? O que eu cresci?
O que eu mudei dentro da minha casa, o que eu mudei como marido, como esposa, o que eu mudei como filho, o que eu mudei como servo, como discípulo dele. O que eu cresci, que mudança eu tomei, que atitude eu tomei esse mês. O que eu fiz. E a cada ceia vem passando. E o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, dizendo assim: olha, gente, não tomem a ceia do Senhor de forma indigna, porque vocês estão participando da mesa do Senhor. Ou seja, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando que Cristo senta aqui, e é Ele que serve. Oh, glória! É Ele que marca você com o sangue dele. E quando o anjo da morte passa por você, ele diz: aqui eu não posso tocar, nessa vida eu não posso tocar, nessa família eu não posso tocar. Por quê? Porque ele tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Você tem a marca. Então a mesa do Senhor é algo seríssimo, é algo que nós não podemos participar de qualquer forma, de qualquer maneira. É algo que nós precisamos entender e nos confrontar. Quando Pedro é confrontado por Jesus, você veja que os mesmos xingamentos, os mesmos confrontos que Judas escuta de Jesus, Pedro ainda toma mais. Jesus diz assim: vai para trás, Satanás. Jesus chama Pedro de diabo. Você está possuído, sai daqui. Mas olha como é um coração arrependido. Que coração você tem? Deus o livre, pastor, me chamar de diabo. Eu pego pro pescoço. Autossuficiência, arrogância. A Bíblia nos ensina que aquele que quer ser o maior seja o menor. O mundo nos ensina que aquele que quer ser maior, não importa, seja maior do que ele. Jesus diz assim: se você quer ser o maior, seja o menor. Porque o menor vai ser o quê? Vai ser o quê? Exaltado. Aquele que quer ser exaltado será? Com Jesus é tudo o contrário, eu falo. Ele quer que a gente seja pequeno para ser grande, né? Sempre assim com o Senhor. Sabe o que Ele espera da gente? A atitude de humildade. E isso a gente consegue de repente ouvir na vida de Pedro. Ele apanha de Jesus, ele escuta de Jesus, mas diz: Senhor, é verdade. Eu estou sendo arrogante, eu estou sendo alguém que estou me superestimando. Não, eu preciso diminuir. E quando ele senta com Jesus na mesa, ele come. Ele deixa Jesus lavar os seus pés. Sabe que coisa maravilhosa? Ele aceita os ensinos de Jesus na sua vida. Olha, querido, quando nós participamos da mesa de Jesus, nós sentamos com Ele para nós podermos ouvir os ensinos dele na nossa vida. Um dia, um pastor pregando lá na Escócia, a igreja estava lotada, e ele falando sobre a ceia do Senhor, e ele percebeu que tinha uma mulher sentada. Todos vieram participar da ceia do Senhor, mas aquela mulher não veio e ela chorava muito. E o pastor prega e todos participam da mesa, e ele pega o pão, o cálice e leva até aquela mulher e tenta entregar a ela, e ela diz: eu não posso, pastor. E aí o pastor diz assim para ele: olha, participa, porque a mesa do Senhor é para pecadores. Oh, glória! A mesa do Senhor não é para santos. A mesa do Senhor é para pecadores arrependidos, para pessoas como Pedro, para pessoas que podem ouvir, aprender e se humilhar na presença do Senhor, que entendem que não sabem tudo, mas que estão abertos a aprender, que sabem que estão com o coração ali arrependido para receber a cura do Senhor em suas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia nesse momento lá em Isaías. Glória a Deus. Isaías capítulo 53.
glória. Eu vou ler esse texto com você. E eu quero que você preste bastante atenção. Às vezes eu falo sobre ele bem rapidamente. E hoje eu quero me ater um pouquinho mais sobre esse texto. Mas antes eu quero te falar algo maravilhoso sobre esse texto. Querido Isaías, ele vai descrever aqui o profeta Isaías. Aproximadamente 780 a 800 anos antes de Jesus Cristo vir nascer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? São no mínimo 8 gerações. O profeta Isaías vai descrever Jesus Cristo vindo. E você vai perceber tantos detalhes que Isaías consegue descrever nesse texto que é estarrecedor. Que a gente entende que não tem como Isaías não receber diretamente do céu a revelação do Senhor. Não tem como nós olharmos para Cristo lá na cruz e não entendermos que Jesus de fato é o Filho de Deus, por toda a mensagem que Isaías descreve, por toda a vida de Jesus. Não tem como. Não tem como nós não entendermos isso. Entenda a história. É a mesma coisa que eu falar hoje e daqui a 800 anos acontecer aquilo que eu falei, mas não assim superficial. Fala com detalhes da vida, das ações, do nascimento, de como foi o nascimento de Jesus. E você vai entendendo como Deus é tremendo e a história vai se cumprindo. E olha, é por isso que eu te chamo a atenção que quando você está participando da mesa do Senhor aqui, escute aí o que eu estou dizendo, você está fazendo história aqui hoje. É a história da tua vida. É a história da tua vida. De como você encara o que Jesus fez por você. Olha, quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, com tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado. Verdade ou não? Foi, será? Homem de dores, que conhece o sofrimento profundo. Jesus, será que foi? Demos as costas para ele e devíamos olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Por que Jesus foi crucificado? Porque o próprio seu povo desejou que ele fosse crucificado. Um romano, que não tinha nada a ver com isso, disse assim: olha, ele pegou o pior preso que existia lá na prisão. Aquele dia era um dia de festa. E era um dia de que alguém que tinha feito muito mal à sociedade pagasse pelos seus erros. Então aquele líder pega o pior preso que tinha lá e coloca lá ao lado de Jesus. E diz assim: olha, vocês escolhem esse aqui, que é Barrabás, ou vocês escolhem Jesus, esse que curou, que libertou vocês, que esteve com vocês em dias difíceis. Mas o povo, o seu povo, escolheu quem? Demos as costas para ele quando nós devíamos olhar para ele. Ele foi desprezado e não nos importamos com ele. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Olha aí. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu castigo para que nós fôssemos
restaurados. Ele recebeu açoites para que fôssemos curados. Glória a Deus. Jesus Cristo recebeu 40 açoites. 39 para sermos mais exatos. Querido, e quando Jesus ele recebe esses açoites em um ser humano, como qualquer um de nós, ele também naquele momento um ser humano. Jesus, quando ele foi à cruz, ele estava totalmente debilitado. Ele não estava forte, corajoso, ele não estava bem, ele estava totalmente debilitado, já com pouco sangue no seu corpo. Mas ele fez isso para que nós fôssemos curados. Aleluia. Olha a autoridade de Deus sobre a tua vida. Glórias ao Senhor. Você está entendendo? O poder do sangue na tua vida. A marca da mão do Senhor passado sobre você, o poder e a autoridade que você tem sobre as forças inimigas, sobre o inferno que às vezes tenta agir na tua casa, na tua família, no teu lar, nos teus pensamentos, a autoridade que Deus te dá. Quando você participa da mesa do Senhor, você recebe essa autoridade na tua vida. Abre a tua boca e profetiza aquilo que você precisa declarar sobre o teu trabalho, sobre a tua família. Fala, porque você tem a marca do Senhor na tua vida. Você não é qualquer um. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todos nós nos devíamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. A Bíblia relata, as histórias relatam que Jesus foi como uma ovelha ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Foi condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou com ele. Morrer sem deixar descendentes de sua vida, ser cortada no meio do caminho. Com quantos anos Jesus morreu? Quantos anos? 33 anos de idade Jesus morreu. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim ele foi sepultado como um criminoso. Sim ou não? E olha o detalhe maravilhoso. Veja o que está escrito aí na tua Bíblia. Alguém lê para mim? O que está escrito aí? Depois desse texto? Ainda assim foi sepultado como um criminoso. Leia, gente. Alguém leia. Vocês estão lendo a Bíblia, né? Só um. Não precisa toda a igreja. Eu leio então. Colocado num túmulo de um homem. De um homem? Pobre? Rico? No túmulo de quem que Jesus foi sepultado? Hã? De um homem rico. Não tinha onde colocar o corpo de Jesus. Olha que detalhe maravilhoso. Você entende isso? O poder da palavra, o mover do Espírito, a ação da glória. Você está entendendo que a mesa do Senhor é algo que transcende a nossa realidade. É algo que move o espiritual. Fazia parte do plano do Senhor. Olha, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, oh glória. Quem é descendente de Jesus? Você é? Você é descendente de Cristo. Você é discípulo do Senhor.
Olha que tremendo. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. E eu lhe darei honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Oh, glória! Esse foi Jesus. Esse é a mesa. A mesa do Senhor é um marco na vida de nossos discípulos. A mesa do Senhor é uma oportunidade de terminar uma obra que começamos. Cada chance aqui, irmãos, é uma oportunidade de uma reflexão. É um crescimento que está acontecendo em minha vida. É a oportunidade de nós sermos ensinados sobre amor, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre comprometimento e principalmente sobre discipulado. O que é discipulado? É seguir os passos do seu mestre. É andar como ele andou. Fazer como ele fez. Replicar as ações. Isso significa ser um discípulo de Jesus. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós tentamos replicar as suas ações, nós tentamos agir como ele, perdoar como ele, ser um exemplo como ele foi. Nós não tentamos ser o maior, nós tentamos ser o menor. Sabe, querido, aquele que quer ser reconhecido, busque ser reconhecido pelo céu, não pelas pessoas. Não busque elogios. Não busque reconhecimento humano, querido, porque aquele que recebe reconhecimento humano, ele já recebe o seu galardão aqui na terra. Quem jejuou aí hoje, diga amém. Pouca gente. Mas a Bíblia diz assim: aquele que estiver jejuando, ele levante de manhã, lave o seu rosto e penteie bem o seu cabelo. É o que a Bíblia fala. Por quê? Porque você não pode estar com a cara de um amortecido. Que as pessoas vejam que você esteja jejuando. Você tem que estar com a cara bonita, com o rosto sem remela, com o cabelo bem penteado. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Porque você não precisa do reconhecimento, porque os fariseus, eles levantavam de manhã, não penteavam o cabelo, quem sabe davam mais uma espaiada, passavam a remela, e iam lá para a praça, e ficavam adorando a Deus, porque eles queriam provar que eles estavam jejuando. Jesus disse assim: não sejam hipócritas, ninguém precisa saber que você está jejuando. Simplesmente você adore ao Senhor, esteja com o teu rosto com formosura, esteja bonito, para que ninguém saiba, porque você não precisa receber o reconhecimento aqui, você precisa receber lá. Aonde? No céu. Nosso reconhecimento aqui na terra ele é muito pequeno. Quando o Senhor nos ensina, nós esperamos a justiça de Deus. Ele diz assim: olha, não faça justiça com as tuas próprias mãos, porque se você fizer justiça com as tuas próprias mãos, eu não farei. Quando nós deixamos a justiça nas mãos do Senhor, Ele é fiel e justo. Fiel e justo. Uma qualidade do Senhor é justo. Não importa quem tem a razão. Eu acho que tenho. Não, Ele é justo. E se você entregar a justiça nas mãos do Senhor, por isso eu te digo uma coisa: pare de querer cobrar as contas. Pare de querer novamente recuperar a tua dignidade, o teu respeito. Que às vezes, como ser humano, nós somos desafiados a isso. Alguém até nos questiona, diz assim: mas você não vai fazer nada? Sim ou não? Fala ou não pra gente? Você vai deixar isso por isso mesmo?
Jesus nos ensina que quando nós tomarmos um tapa na nossa face, o que Ele nos ensina a fazer? Oh, glória! É só na base do louvor mesmo essa palavra. Hã? E erga o queixo do irmão e ó. É assim que a Bíblia nos ensina? Não. Dê a outra face. Mas pastor, onde que está a justiça? Não tem justiça aqui na terra, tem a justiça do céu. Glória a Deus. Quando os soldados chegaram para pegar Jesus, Pedro imediatamente pega a espada e faz a justiça ali, diz: eu não vou deixar. Jesus diz: calma, Pedro, fica quieto, fica na tua. Deixa eu colar a orelha do rapaz aqui. Querido, deixa a justiça do Senhor por você. Ele é justo na tua vida. Oh, aleluia. Todos aqueles que plantam maldade contra você, escute aí, vai ter que se acertar. Vai ter que se acertar com Jesus. Vai ter que se acertar com o Senhor. Assim como também toda a maldade que você plantou contra o teu irmão vai ter que se acertar com. Torça para que o irmão queira recuperar a justiça dele no braço com você. Porque se você cair na mão do Senhor, aí complica. Na mão do irmão é fácil. Se dá uns tapas, apanha também, recebe outro, é mais fácil resolver. Agora com Jesus a coisa complica. Torça que o irmão queira recuperar. Querido, a palavra de Deus nos ensina nós sentarmos na mesa dele e pensarmos sobre o perdão. Como você tem perdoado? Tem alguém preso no teu coração? Um amigo, um vizinho, um tio, um parente, um pai ou a mãe, qualquer um, seja o que for, deixa hoje aqui na mesa. Será que todo mês você vai chegar diante da mesa e essa pessoa vai estar presa no teu coração? Aprenda sobre arrependimento. Arrependa-se daquilo que você faz. Não justifica. Não queira achar o culpado, a culpada. Foi ele, foi ela. Foi culpa dele, foi por causa daquele. Não, chega diante de Jesus e diz: Senhor, está aqui, fui eu. Ele é fiel e justo para perdoar aquele que confessa os seus pecados. A palavra fala que aquele que confessa os seus pecados, esse prosperará, oh glória. Mas aquele que esconde os seus pecados, esse adoecerá. Esse ficará minguado. Aquele que assume a sua posição. Nós somos desafiados por Jesus a nos comprometer com a cruz. Quando Jesus encontra, olha, depois da morte, Jesus encontra Pedro. E qual foi a palavra de Jesus com Pedro? Uma só: comprometimento. Quando Jesus conversa com Pedro em entrelinhas, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus está dizendo: Pedro, você me ama ao ponto de se comprometer comigo? Pedro, você está pronto a se comprometer comigo? No começo ele diz: Senhor, é claro. No segundo ele já diz: Senhor, não sei. No terceiro ele diz: Senhor, olha, não é fácil, Senhor. Quem sabe? O Senhor sabe. Se que o Senhor nos chama hoje a dizer: olha, nós estamos prontos a participar da mesa, ou nos comprometer com o corpo, com o sangue, a receber a marca e dizer: Senhor, hoje mais uma coisinha eu vou mudar na minha vida, oh glória. Você vai sair daqui hoje com mais uma coisinha mudada na tua vida? Mês que vem você não vai trazer mais essa carga que você trouxe hoje? Você vai trazer uma carga um pouco menor. Você vai trazer um comprometimento ainda maior. E uma bagagem ainda menor de pecado. E esse é o caminhar com Jesus. E por último, Jesus nos chama a um discipulado verdadeiro. Um discipulado que somos desafiados a parecer com Cristo. Agir como Cristo. Amar como Ele.
perdoar como Ele, sentir como Ele, estar disposto a amar aquele que nos ama, mas também estar disposto a amar aquele que nos odeia, aquele que nos quer ver pelas costas, aquele que nos quer ver longe. Jesus disse assim: olha, o que nos adianta amarmos as pessoas que nos amam? Até os gentios fazem isso. Mas se você quer ser o meu discípulo, você tem que começar a amar as pessoas que te odeiam, as pessoas que querem ver você pelas costas, as pessoas que você estende a mão, mas amanhã ela está te criticando. Pastor, mas não é fácil. Ele disse: olha, Jesus falou essas palavras: quando vocês forem construir uma obra, vocês não vão fazer os cálculos de quanto vocês vão gastar? Jesus diz: olha, eu convido vocês para o meu discipulado, para andarem comigo, para ser os meus discípulos, mas antes de aceitarem, façam bem as contas. Aceitar o discipulado de Jesus é aceitar a vivência dele na tua vida. Você precisa ser parecido com Jesus. Pastor, não é fácil. Não é. Nós estamos lutando todo dia assim, para você ser uma mulher parecida, um homem parecido, um jovem, ao qual o Senhor olha para você e diz: olha, ele está se esforçando como eu. Que maravilhoso. É isso que o Senhor quer na nossa vida, esse momento de reflexão. Jesus, mais uma vez, nos convida a cear. Se coloque em pé. Eu quero convidar os diáconos. E eu quero que você prepare o teu coração nessa hora. A mesa já está preparada. Jesus já nos convida a cear.